Nesse vídeo vamos analisar os principais indicadores do Fiagro RZAG11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. O objetivo do vídeo de hoje é a gente analisar todos os indicadores, os principais indicadores do Fiagro RZAG11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Portanto, eu vou deixar aqui o disclaimer para você. Essa não é uma recomendação de investimento nesse Fiagro. Nós estamos aqui analisando esse fundo com caráter educacional, ou seja, a gente quer trazer aqui para você todas as informações necessárias que você precisa para tomar a melhor decisão de investimento nesse tipo de fundo. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, antes da gente começar, se você ainda não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. Bom, iniciando a nossa análise, o Fiagro RZAG11, ele é um fundo do tipo FDIC, ou seja, ele é um fundo que investe em certificados de recebíveis. Comparando com o fundo imobiliário, ele é equivalente a um fundo de papel. E para a gente começar a nossa análise, eu quebrei esse vídeo em 3 partes. A primeira parte, a gente vai abordar todos os indicadores mandatórios, ou seja, os indicadores que a gente deve analisar para qualquer tipo de Fiagro. Na segunda parte, a gente vai falar dos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro que possui na sua carteira certificados de recebíveis. E por último, a gente vai analisar todos esses indicadores na prática. Começando então com os indicadores mandatórios, eu separei para vocês 4 principais indicadores. Primeiro, a gente vai falar da administração do fundo. Segundo, a gente vai falar do tamanho desse fundo, ou seja, o seu valor de patrimônio, pois essa informação é importante para entender a capacidade de diversificação desse Fiagro. A gente vai falar também aqui da liquidez, que é a facilidade da gente comprar e vender as cotas desse fundo. E por último, e não menos importante, nós vamos falar aqui do P sobre VP. Esse indicador ele vai trazer para nós investidores a visão se o valor da cota desse Fiagro está super ou subvalorizada no mercado. Em resumo, esses indicadores você deve analisar para qualquer tipo de Fiagro. Eu também separei aqui os principais indicadores que você deve analisar para esse tipo de Fiagro, ou seja, um Fiagro que tem a sua carteira composta por certificados de recebíveis. Eu estou falando aqui da diversificação desses contratos de CRI ou CRAs dentro da carteira. Essa diversificação em diferentes contratos é importante, pois caso um dos contratos apresente algum problema, o nosso recebimento de dividendos não será tão impactado. O outro indicador que a gente deve analisar é a distribuição no PL, ou seja, a divisão, a distribuição e o balanceamento desses contratos dentro do patrimônio líquido do fundo. Um outro indicador que a gente sempre deve analisar é a inadimplência, pois ela vai impactar diretamente o nosso recebimento de dividendos e até mesmo a performance do fundo. E por último, os indexadores, que é a taxa no qual esse fundo ele é remunerado. Em linhas gerais, o indexador ele vai dizer para nós se esse fundo ele vai ser remunerado pela taxa do CDI, por exemplo, que é nada mais do que a taxa Selic, ou se esse fundo ele vai ser remunerado pelo IPCA, que é a taxa de inflação. Isso é importante para nós investidores, pois protege a nossa carteira contra uma alta da Selic, por exemplo, ou até mesmo contra a alta do IPCA. Bom, estes são os principais indicadores que a gente deve analisar para esse tipo de Fiagro. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esses indicadores, não se preocupe, eu vou mostrar como analisar eles na prática. E para isso, eu vou utilizar aqui o site do Status Invest. Bom, eu estou aqui com o Fiagro RZAG11, atualmente ele é negociado aqui na B3 pelo valor de R$ 9,18. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu para os seus cotistas o equivalente a 16% em dividendos. Esse é um excelente número aí, baseado na média de mercado. E uma informação relevante, nos últimos 12 meses ele está acumulando aqui uma desvalorização
de 8,20%. Dando uma olhada aqui na distribuição de dividendos, a gente consegue perceber aqui nessa tabela que esse Fiagro ele distribui dividendos mensalmente. Para você aí que gosta de receber dividendos, esse é um excelente Fiagro. Começando pelo primeiro indicador mandatório, a gente vai falar aqui da gestão desse Fiagro. Esse fundo, atualmente, ele é administrado aqui pelo Banco Genial. É uma instituição aí já de renome no mercado. Eu não tenho nenhum feedback negativo para compartilhar com vocês. Dando sequência aqui nos nossos indicadores, começando aqui pelo tamanho do fundo, atualmente esse Fiagro ele tem um patrimônio de 647 milhões. É um valor razoável hoje para a média de mercado. A liquidez diária desse Fiagro gira em torno de 2 milhões de negociações por dia. Dentro dos Fiagros que a gente vem analisando durante a semana, é uma das maiores médias que nós temos. A liquidez diária, para você investidor que não conhece ainda esse tipo de indicador, ele representa, ele mostra para você a facilidade de você comprar e vender as suas cotas. Ou seja, quanto maior for a liquidez diária, mais fácil é para você comprar ou vender. O próximo indicador na nossa lista é o P sobre VP. Esse indicador ele pega o valor da cota e divide pelo valor patrimonial por cota. O resultado dessa divisão vai mostrar para nós investidores se esse fundo está super ou subvalorizado no mercado. Em linhas gerais, se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o valor da cota está equivalente ao valor de patrimônio. Se o resultado for acima de 1, isso significa que essa cota, o preço da cota está supervalorizada. Ou seja, ela está valendo mais do que o fundo tem em valor de patrimônio. Porém, ao contrário, se o resultado da divisão for menor do que 1, isso significa que o preço da cota está abaixo do valor de patrimônio, representando para nós investidores uma oportunidade de compra, pois esse Fiagro está com uma taxa de desconto. Porém, analisar somente um indicador, investidores, é muito perigoso, pois a gente sempre precisa entender o contexto geral do fundo, pois a gente não sabe se ele está passando por algum problema de administração ou até mesmo um problema de inadimplência. Portanto, nunca considere como fator decisivo um indicador para colocar esse Fiagro dentro da sua carteira de investimentos. Dito isso, esses são os indicadores mandatórios, ou seja, são os principais indicadores que vocês devem analisar na hora de escolher um Fiagro. Bom, agora vamos analisar os indicadores específicos para esse tipo de fundo. Eu já dei uma olhada aqui no site Status Invest e o site não atualizou com as informações contábeis e de portfólio desse Fiagro. Porém, isso não é um problema. Aqui na parte de comunicados, a gente tem acesso a todos os informes e relatórios aos cotistas. E a gente pode ter acesso a todas as informações desse Fiagro aqui no relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhadinha nesse relatório. Aqui no relatório gerencial, investidores, a gente vai ter acesso a todas as informações desse Fiagro. Como nós já falamos, a administração do fundo é feita pelo Banco Genial. O início das atividades desse fundo foi em outubro de 2021, ou seja, é um fundo recente aí no mercado. O público-alvo dele é um público geral, ou seja, qualquer tipo de investidor. Aqui nós temos o ticker de negociação na B3, a quantidade de emissões que esse fundo já realizou no mercado, o total das suas cotas disponibilizadas e as taxas aqui de administração e performance. Dando sequência, aqui a gente tem algumas informações relevantes, como o dividend yield médio, a quantidade de ativos que esse fundo tem dentro da sua carteira e também a informação sobre os indexadores, ou seja, 100% desse Fiagro ele está indexado ao CDI. Ou seja, esse é aquele tipo de Fiagro que vai proteger o investidor contra uma alta da taxa Selic. Dando sequência, investidores, para a gente ter acesso aos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro, a gente precisa ir lá no seu portfólio. E aqui na parte de portfólio, o gestor ele compartilhou muitas informações importantes para nós investidores, começando aqui pelo prazo do seu portfólio. 85% dos contratos de CRA desse fundo tem a duração superior a 3 anos, 11% até 3 anos e 4% até 15 anos. Aqui nesse gráfico nós temos o portfólio por cultura, ou seja, o tipo de segmento em que esse Fiagro está investindo. A gente está falando aqui de soja, algodão, milho e outros, sendo a sua maior concentração aqui
na parte de soja. Como a gente já viu lá em cima, a gente tem aqui a parte do indexador. E aqui o gestor coloca de uma forma gráfica, né? Ou seja, 100%, né, dos contratos estão atrelados ao CDI. Dando sequência aqui no relatório, a gente tem o portfólio por região do Brasil. E agora vem a parte mais importante, a carteira de contratos de CRA desse Fiagro. Aqui no portfólio, a gente consegue perceber que esse Fiagro possui um total de 25 contratos de CRA dentro da sua carteira. Portanto, investidor, falando aqui de diversificação, esse Fiagro está muito bem diversificado. Além dos 25 contratos de recebíveis que esse Fiagro está investindo, a gente tem aqui acesso às diferentes empresas que emitiram esses contratos de recebíveis. Ou seja, além da diversificação em muitos contratos, a gente tem aqui diferentes empresas, e isso é um ponto positivo também. Nós já falamos também do segmento, ou seja, esse Fiagro investe em soja, milho e outros setores. Os indexadores, que todos eles são atrelados ao CDI, ou seja, vai proteger o investidor contra uma alta da taxa Selic. E por último, a diversificação do patrimônio líquido desse fundo. Aqui na última coluna, a gente consegue perceber como está dividido o patrimônio líquido dentro dos contratos de CRA. Isso é importante para nós investidores, pois evita, né, em caso de alguma inadimplência ou até mesmo cancelamento de um desses contratos, que a distribuição de dividendos desse Fiagro seja impactada por conta desse tipo de problema. Dando uma olhada geral, esse fundo ele está muito bem diversificado. A maior posição dele é basicamente aqui de 8% nesses dois fundos. Sendo assim, em critérios de diversificação, esse fundo está muito bem diversificado. Bom, investidores, nós falamos aqui da diversificação de contratos, né, a quantidade de contratos na carteira, a diversificação aqui em setores diferentes e também a diversificação do PL desse Fiagro. Nós já falamos também dos indexadores, é o tipo de Fiagro que protege o investidor contra uma alta da taxa Selic. Ficou faltando então apenas a parte de inadimplência. Eu dei uma lida geral nesse relatório e não encontrei nenhuma informação disponibilizada pelo gestor. É muito comum, investidores, a gente não ter ainda esse tipo de informação em investimentos do agronegócio, pois o Fiagro ele foi homologado em 2021, ou seja, é uma modalidade de investimento super recente. Portanto, é muito comum a gente ainda não ver casos de inadimplência de contratos de CRA. E nós estamos vendo isso em outras análises de Fiagro que a gente veio fazendo durante a semana. De forma resumida, essa foi a análise do fundo RZAG11. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, né? Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso Fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, né, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.